Eu encontrei um batom vermelho, que não era meu, dentro do carro do meu marido. Não falei nada. Só troquei o champanhe que ele guardava para ocasiões especiais, por um líquido que revelava a verdade. O que aconteceu depois fez os vizinhos chamarem a polícia e expôs o maior escândalo da nossa família. Se você está assistindo agora, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está assistindo. Essa história vai fazer você repensar quem realmente merece sua confiança. O silêncio da minha casa sempre pareceu normal depois de 30 anos de casamento. O tic-tac do relógio antigo da sala marcava os segundos da minha vida, enquanto eu observava as fotografias emolduradas na parede. Fotos de família, momentos felizes, sorrisos que agora pareciam vazios, como se escondessem segredos nas sombras dos olhares. O perfume de jasmim que eu usava todos os dias já não despertava comentários do meu marido, Roberto. Há quanto tempo ele tinha parado de notar os pequenos detalhes que faziam parte da nossa rotina? Na cômoda de madeira maciça que herdamos dos meus sogros, o porta-retratos com nossa foto de casamento acumulava uma fina camada de poeira. Ninguém mais o tocava. Ninguém mais olhava para aquela imagem de um casal jovem e apaixonado que prometeu amor eterno diante do altar. O espelho veneziano que pendia sobre a lareira refletia uma mulher de 55 anos que eu mal reconhecia. Os cabelos castanhos agora mesclados com fios prateados, as linhas ao redor dos olhos que contavam histórias de risos e lágrimas, a postura ligeiramente curvada de quem carrega um peso invisível há tempo demais. A frieza entre nós crescia como um muro invisível. Os jantares eram silenciosos, preenchidos apenas pelo tilintar dos talheres contra a porcelana fina que herdei da minha mãe. Roberto chegava cada vez mais tarde do trabalho na construtora, sempre com a mesma desculpa. Reuniões importantes, querida. O novo empreendimento está consumindo todo o meu tempo. Eu acreditava, ou talvez fingisse acreditar, porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Nosso quarto, antes um santuário de intimidade e confidências sussurradas na escuridão, transformou-se em apenas mais um cômodo da casa. O lado direito da cama, seu lado, frequentemente permanecia intocado até a madrugada. O travesseiro, ainda com o cheiro do seu perfume importado, esperava por uma cabeça que preferia repousar em outro lugar. Nossa vida se tornou uma coreografia bem ensaiada. Ele saía cedo. Eu cuidava da padaria que construímos juntos. O sabor da vida, nosso patrimônio, nosso sustento. À noite, dividíamos a mesma cama, mas raramente nos tocávamos. O calor que um dia existiu entre nós havia se transformado em uma distância polar que congelava qualquer tentativa de aproximação. Na padaria, eu encontrava meu refúgio. O aroma do pão fresco, a textura da massa entre meus dedos, o calor reconfortante dos fornos. Ali, eu ainda me sentia viva, útil, completa. Começava meu dia às 4 da manhã, muito antes do sol nascer, preparando as massas que alimentariam a cidade. Os clientes me conheciam pelo nome, apreciavam meus doces. Voltavam dia após dia por mais de 2 décadas. A padaria era minha criação, meu legado, construída com farinha, suor e determinação quando ninguém, nem mesmo Roberto, acreditava que daria certo. Foi numa terça-feira comum que minha vida começou a desmoronar. Enquanto organizava as roupas de Roberto para enviar à lavanderia, um pequeno papel caiu do bolso do paletó azul marinho, seu favorito. Um recibo, do Motel Paraíso, localizado a 40 quilômetros da nossa cidade. Data, 3 dias atrás, exatamente quando ele disse estar em uma reunião com investidores em outra cidade. Meu coração acelerou, minhas mãos tremeram. O recibo mostrava o pagamento de uma suíte luxuosa, com 2 entradas na jacuzzi e um pedido de champanhe. E tinha um nome rabiscado no canto. Vanessa. Não era meu nome. Quem era Vanessa? Por um momento permaneci imóvel. O recibo entre meus dedos como uma bomba prestes a explodir. O relógio na parede parecia ter parado. O ar no quarto ficou denso, difícil de respirar. Minha mente, sempre tão controlada e metódica, agora era um turbilhão de pensamentos caóticos e imagens dolorosas. O nome me soou familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Seria uma cliente da construtora? Uma colega de trabalho? Ou algo mais íntimo, mais doloroso?
A dúvida começou a corroer minha alma como um ácido lento e implacável. Guardei o recibo dentro do meu diário, escondido sob uma pilha de receitas antigas na gaveta da mesa de cabeceira. Precisava de mais evidências antes de confrontar Roberto. Precisava ter certeza absoluta antes de desmoronar o castelo de cartas que era nosso casamento. Naquela noite, observei Roberto com outros olhos. Cada gesto, cada palavra, cada olhar para o celular. Ele parecia normal, comum, o mesmo homem com quem eu compartilhava minha vida há 3 décadas. Mas agora havia uma sombra entre nós, uma presença invisível chamada suspeita. Como foi seu dia hoje? Perguntei casualmente durante o jantar, estudando suas reações. Normal, muito trabalho. Estamos finalizando os contratos do residencial Primavera. Respondeu sem levantar os olhos do prato de lasanha que mal tocava. E você? Como foi na padaria? Seus dedos tamborilavam na mesa. Um hábito que sempre aparecia quando estava nervoso ou escondendo algo. Notei manchas vermelhas em seu pescoço. Não de batom, mas daquele tipo de irritação que surge quando alguém se barbeia às pressas. Provavelmente para eliminar vestígios de perfume feminino. Também normal, respondi, engolindo a amargura junto com o vinho tinto. Hoje recebemos uma cliente nova. Disse que você indicou nossa padaria. Uma tal de Vanessa. Seus olhos, finalmente, encontraram os meus. Um flash de pânico, quase imperceptível, atravessou seu rosto antes que ele recuperasse a compostura. Vanessa? Não me lembro de conhecer nenhuma Vanessa recentemente. Seu copo tremeu levemente quando ele o levou aos lábios. Uma gota de vinho caiu sobre a toalha branca, espalhando-se como uma pequena ferida vermelha no tecido imaculado. A mentira saiu de seus lábios com uma facilidade que me assustou. Quantas outras mentiras ele tinha me contado ao longo dos anos? Quantos outros recibos? Quantos outros motéis? Quantas outras Vanessas? O resto do jantar transcorreu em um silêncio carregado de tensão não dita. Roberto evitava meu olhar, concentrado demais no noticiário da televisão. Eu observava cada movimento seu, cada engolida nervosa, cada olhar furtivo para o celular que mantinha virado sobre a mesa, como se temesse que eu visse alguma notificação reveladora. Depois do jantar, ele anunciou que precisava revisar alguns documentos no escritório. Trancou-se lá por horas, provavelmente verificando mensagens e fazendo ligações que eu não devia ouvir. Subi para o quarto sozinha, como em tantas outras noites, mas desta vez, com um nó no estômago e uma determinação crescente no coração. Nos dias seguintes, transformei-me em uma detetive da minha própria vida. Comecei a investigar cada canto da nossa existência compartilhada. Verifiquei o porta-luvas do carro e encontrei um pacote de lenços umedecidos com manchas de batom vermelho intenso. Eu nunca usei batom vermelho. Roberto sempre disse que não combinava comigo. Você tem um rosto delicado demais para cores tão fortes, dizia ele, anos atrás, quando experimentei um tom mais vibrante. Cores suaves combinam mais com você, Clara. E eu, sempre ansiosa para agradá-lo, nunca mais usei vermelho. No bolso de outra calça, encontrei um cartão de visitas do Hotel Central, com um número de telefone anotado à mão no verso. O número não tinha nome, apenas um coração minúsculo desenhado ao lado. Um símbolo tão pequeno, mas capaz de despedaçar o meu coração já fragilizado. Guardei cada evidência, fotografei cada prova com meu celular, criando um arquivo da traição que crescia a cada dia. O terceiro indício veio quando examinei o histórico do cartão de crédito conjunto que mantínhamos. Gastos em restaurantes caros em horários de almoço, presentes de joalheria em datas que não coincidiam com nosso aniversário ou outras comemorações. E então, o mais perturbador, uma assinatura em uma loja de lingerie exclusiva, cujos pacotes nunca chegaram às minhas mãos. Em uma dessas noites de investigação, encontrei algo ainda mais chocante. Um pequeno porta-retrato escondido dentro de uma pasta de documentos antigos no escritório. A foto mostrava uma jovem loira, deslumbrante, com olhos azuis penetrantes e um sorriso radiante. Virei o porta-retrato e li a inscrição manuscrita no verso. Para sempre sua, Vanessa. A dor que sentia era física, como se cada descoberta fosse uma faca penetrando mais fundo no meu peito. Passei noites sem dormir, revirando na cama, observando o rosto pacífico de Roberto no travesseiro ao lado,
imaginando com quem ele sonhava. Não era comigo. Disso eu tinha certeza. Em uma dessas noites insones, levantei-me silenciosamente e observei Roberto dormindo. O homem com quem compartilhei minha juventude, meus sonhos, meu corpo. O homem que me prometeu fidelidade diante de Deus e dos homens. Estava envelhecendo bem, com seus cabelos grisalhos nas têmporas e as linhas de expressão que só acentuavam sua beleza madura. Como podia parecer tão tranquilo enquanto destruía nossa família por dentro? Por um breve momento, considerei acordá-lo, jogar as provas em seu rosto, exigir explicações ali mesmo, no meio da madrugada. Mas algo me deteve. Uma voz interior que dizia que merecíamos mais do que uma cena melodramática. Merecíamos justiça. Precisava de ajuda. Precisava de confirmação. Foi quando decidi contratar Marcelo, um investigador particular recomendado por Helena, minha única amiga verdadeira. A única pessoa em quem confiei minha angústia. Helena e eu nos conhecemos na adolescência e permanecemos amigas através de casamentos, filhos, perdas e ganhos. Ela foi a primeira a notar as mudanças em Roberto, anos antes de eu admitir para mim mesma. Homens como ele não mudam, Clara, dizia ela. Eles apenas ficam mais espertos em esconder. Preciso saber a verdade completa, disse a Marcelo em nosso primeiro encontro, em uma cafeteria longe da padaria, longe dos olhos curiosos da nossa pequena cidade. Preciso saber quem é ela, há quanto tempo isso acontece e se há mais coisas que desconheço. Marcelo, um homem de meia idade com olhos cansados, que pareciam ter visto demasiadas traições, apenas assentiu. Vou precisar de alguns dados, rotinas e um adiantamento para as despesas. Em uma semana, Sra. Clara, você terá suas respostas. Entreguei a ele todas as informações que havia coletado. Horários de Roberto, locais frequentados, o número de telefone encontrado no cartão de visitas, cópias das faturas do cartão de crédito. Também forneci uma fotografia recente de Roberto e a imagem da misteriosa Vanessa que encontrei escondida no escritório. Seja discreto, pedi ao me despedir. Meu filho não pode saber de nada disso ainda. Preciso protegê-lo. Tiago, nosso único filho, era bombeiro na cidade. Um rapaz de 30 anos, honesto, trabalhador, o orgulho da nossa família. Tinha acabado de noivar 6 meses atrás, e a data do casamento se aproximava. Não podia arriscar que o escândalo dos pais arruinasse sua felicidade. A semana mais longa da minha vida se arrastou como um réptil ferido. Continuei minha rotina na padaria, sorrindo para os clientes, assando pães e bolos, enquanto por dentro me despedaçava lentamente. Roberto parecia mais distante que nunca, sempre ao telefone, sempre com reuniões importantes que se estendiam noite adentro. Cada manhã na padaria era um exercício de autocontrole. Sorria para os clientes habituais, trocava receitas com as senhoras do bairro, preparava os doces preferidos das crianças que passavam a caminho da escola. Como você consegue manter esse sorriso o dia todo? Perguntava Antônia, minha funcionária mais antiga e leal. Se ela soubesse que cada sorriso custava um pedaço da minha alma. Na quarta-feira, Roberto anunciou outra viagem de negócios. Beijou-me distraidamente na testa e saiu com uma mala pequena, prometendo voltar na sexta. Assim que seu carro deixou a garagem, liguei para Marcelo. Ele acabou de sair para uma suposta viagem. Informei. Pode ser uma oportunidade. Estou de olho, Sra. Clara, respondeu Marcelo com sua voz grave. Não saia de casa hoje. Pode receber notícias importantes. Naquela mesma noite, recebi as primeiras fotografias por e-mail. Roberto entrando no Motel Paraíso, não em outra cidade, mas a apenas 40 quilômetros da nossa casa. Não estava sozinho. A mulher que o acompanhava era jovem, loira, vestia um vestido vermelho justo que realçava cada curva de seu corpo. Seu rosto ainda não estava visível nas imagens, mas algo naquela silhueta despertou um alarme na minha memória. Na sexta-feira, recebi a mensagem de Marcelo. Tenho as informações. Nos encontramos no mesmo local às 15 horas. Deixei Antônia, minha funcionária mais antiga, encarregada da padaria, e dirigi até a cafeteria com o coração na garganta. Marcelo já me esperava, com uma pasta marrom sobre a mesa e uma expressão grave que anunciava más notícias. O café estava quase vazio àquela hora.
Uma música ambiente suave tentava, sem sucesso, aliviar a tensão que emanava da nossa mesa. Pedi um café que sabia que ficaria intocado, mais como pretexto para ocupar minhas mãos trêmulas do que por desejo de bebê-lo. Senhora Clara, começou ele depois que o garçom se afastou com meu pedido de um café que eu sabia que não conseguiria beber. O que descobri vai além da suspeita inicial. Seu marido não está apenas tendo um caso. Ele abriu a pasta e deslizou sobre a mesa as primeiras fotografias. Roberto entrando em um restaurante exclusivo no centro da cidade vizinha, de mãos dadas com uma mulher. Uma mulher jovem, talvez 30 anos mais nova que ele, com cabelos louros e esvoaçantes e um vestido vermelho que abraçava cada curva de seu corpo. Nas fotos seguintes, eles trocavam beijos apaixonados, sem qualquer preocupação com olhares curiosos. Roberto acariciava o rosto dela com uma ternura que há anos não demonstrava comigo. Em uma das imagens, ele deslizava um delicado colar de diamantes pelo pescoço dela, provavelmente o item da joalheria que aparecia no extrato do cartão de crédito. Meu estômago se contorceu. Quem é ela? Perguntei com a voz embargada. Vanessa Rodrigues, 27 anos. Trabalha como vendedora em uma loja de decoração. Mas isso não é tudo. Ela tem uma conexão com sua família. Marcelo hesitou, como se ponderasse a melhor maneira de entregar a bomba final. Tomou um longo gole de seu café, colocou a xícara cuidadosamente sobre o pires e olhou diretamente em meus olhos. Senhora Clara, Vanessa Rodrigues é a noiva de seu filho, Tiago. A revelação me atingiu como um raio. Vanessa era a noiva de Tiago, meu filho. A mulher que ele nos apresentou há apenas 6 meses. A mulher que chamei de filha quando anunciaram o noivado. A mulher que planejava entrar oficialmente para nossa família. O mundo ao meu redor pareceu desacelerar. Os sons do café tornaram-se distantes, como se eu estivesse submersa em águas profundas. A xícara que eu segurava escorregou de meus dedos, derramando café sobre a mesa. Mas eu mal notei. Como não percebi antes? Como não reconheci aquele rosto sorridente na fotografia escondida? Flashes de memória inundaram minha mente. O jantar de noivado onde Tiago anunciou que iria se casar. Roberto oferecendo um brinde entusiasmado. Vanessa me abraçando e me chamando de mãe pela primeira vez. Eu até comentei como ela era bonita demais para nosso filho simples, e todos riram. Todos, exceto Roberto, que apenas sorriu aquele sorriso enigmático que agora fazia sentido. Há quanto tempo? Consegui perguntar, enquanto as lágrimas embaçavam minha visão. Pelo que pude apurar, o relacionamento começou antes dela conhecer seu filho. Na verdade, foi seu marido quem orquestrou o encontro entre os dois. As fotos seguintes mostravam Roberto e Vanessa entrando no Motel Paraíso. O mesmo do recibo, ela usando o batom vermelho cujas marcas encontrei nos lenços. Ele carregando uma garrafa do champanhe que guardava em casa para ocasiões especiais. O horror da situação me atingiu em ondas. Roberto não apenas me traía com uma mulher mais jovem. Ele havia deliberadamente colocado essa mulher na vida do nosso filho. Por quê? Qual seria o propósito de tal crueldade? Lembrei-me de como Roberto insistiu para que Tiago comparecesse àquele happy hour na construtora, onde, coincidentemente, Vanessa estava presente, trabalhando temporariamente como recepcionista. Como ele mencionou várias vezes que Tiago precisava se estabelecer, formar família, assumir responsabilidades. Tudo fazia parte de um plano maior. Um plano que eu ainda não compreendia completamente. A resposta veio nas últimas fotos e em uma gravação de áudio que Marcelo reproduziu discretamente em seu celular. Roberto e Vanessa, em um café, discutindo não sobre amor ou paixão, mas sobre dinheiro. Meu dinheiro. Nossa padaria. Quando nos casarmos, você será sócio da padaria, dizia Vanessa a Tiago em um áudio gravado secretamente. Sua mãe já prometeu passar parte do negócio para vocês como presente de casamento. A voz de meu filho, tão ingênua, tão confiante. Não precisamos disso, Vanessa. Tenho meu trabalho. Estamos bem assim. Não seja tolo. É uma oportunidade de ouro. Além disso, seu pai garantiu que vai convencer Clara a transferir a propriedade para nós. Ele disse que está cansado de acordar cedo para cuidar daquele lugar. Roberto nunca acordava cedo para ajudar na padaria. Esse era meu sacrifício diário, meu trabalho, minha paixão. A padaria que construí com minhas próprias mãos, mesmo quando ele duvidou do sucesso do empreendimento. Você não entende? Aquela padaria vale mais de 2 milhões, continuava Vanessa.
a voz embebida em ganância. Com a localização privilegiada, podemos transformá-la em algo muito maior. Seu pai já tem contatos interessados em formar uma rede. Só precisamos que sua mãe assine os papéis. A gravação seguinte mostrava uma conversa entre Roberto e Vanessa em um quarto de hotel, após o que parecia ter sido um encontro íntimo. Ela, envolta em lençóis de seda, cabelos despenteados, ele, seminu, servindo 2 taças de champanhe. Quanto tempo mais precisamos manter essa farsa? Perguntava ela, um beicinho manhoso nos lábios vermelhos. Estou cansada de fingir que amo aquele bombeirinho simplório. E as mãos dele são tão ásperas. Roberto ria, um riso frio que nunca ouvi antes. Só até depois do casamento. Assim que conseguirmos a parte dela na padaria, podemos seguir com o plano. Você se divorcia de Tiago, fica com uma boa indenização, e eu finalmente me livro daquela velha chata. Velha chata. Era assim que ele se referia a mim, a mulher que dedicou 30 anos da vida a construir uma família, um lar, um negócio. A gravação continuava, revelando um plano meticuloso. Após o casamento, eles convenceriam Tiago a assumir a administração da padaria. Gradualmente, Roberto e Vanessa tomariam controle financeiro, enquanto eu seria gentilmente afastada do meu próprio negócio. Ela pode ficar no caixa. Já está acostumada com isso, dizia Roberto com uma risada cruel que jamais havia escutado antes. O último golpe veio quando descobri que Roberto tinha dívidas. Dívidas de jogo que escondeu de mim por anos. Dívidas que planejava pagar com o dinheiro da padaria depois que conseguisse tirá-la de minhas mãos. Ele frequenta um cassino clandestino nas noites de quinta-feira, explicou Marcelo, mostrando imagens de Roberto entrando em um prédio discreto nos arredores da cidade. Pelo que consegui descobrir, deve mais de 300 mil a agiotas perigosos. A padaria seria sua salvação. Marcelo continuou. E tem mais uma coisa, senhora Clara. Vanessa não é quem diz ser. Seu nome verdadeiro é Gabriela Santos. Ela tem passagens pela polícia por pequenos golpes e estelionato. Conheceu seu marido há aproximadamente 1 ano, quando trabalhava como garçonete em um bar próximo ao cassino. Cada revelação era como um novo punhal em meu peito já dilacerado. Não era apenas traição. Era uma conspiração elaborada para roubar meu sustento, destruir minha família e descartar-me como um objeto sem valor. Saí daquele encontro destruída, mas com uma clareza que nunca havia sentido antes. A dor transformou-se em algo mais potente, mais perigoso. Vingança. Não apenas por mim, mas por Tiago, nosso filho inocente nesse jogo sujo. O que pretende fazer agora? Perguntou Marcelo enquanto me acompanhava até o estacionamento. Justiça, respondi simplesmente. Vou fazer justiça. O sol da tarde começava a declinar quando entrei no meu carro. O céu adquiria tons alaranjados que normalmente me encantariam. Mas naquele dia, tudo o que via eram tons de vermelho. O vermelho da raiva, do batom de Vanessa, do sangue figurativo da minha família dilacerada. Dirigi sem rumo por horas, processando tudo o que havia descoberto. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto, enquanto eu repassava mentalmente cada momento dos últimos meses, agora sob uma nova luz sinistra. As atenções excessivas de Roberto com a noiva perfeita do nosso filho. Os elogios constantes à inteligência de Vanessa. As sugestões de que eu deveria começar a ensinar os segredos da padaria para a futura nora. Quando finalmente retornei para casa, já era noite. Roberto tinha voltado de sua viagem de negócios e assistia televisão na sala, confortavelmente instalado na poltrona de couro que comprei para seu aniversário de 50 anos. Onde esteve? Liguei para a padaria e Antônia disse que você saiu mais cedo, perguntou sem desviar os olhos da tela. Fui visitar Helena. Estávamos com saudades uma da outra. Menti com a mesma facilidade com que ele mentia para mim há tanto tempo. Murmurou desinteressado. Tiago ligou. Ele e Vanessa estão nos convidando para jantar amanhã. Querem discutir detalhes do casamento. Observei seu perfil na penumbra da sala, iluminado apenas pela luz azulada da televisão. Como conseguia mencionar o nome dela, sabendo o que fazia pelas minhas costas? Como podia falar do casamento do filho, quando planejava usar esse mesmo casamento para nos destruir? Claro, respondi forçando um sorriso. Mal posso esperar.
Os dias seguintes foram dedicados a planejar cada detalhe da minha vingança. Primeiro, anunciei uma viagem fictícia. Disse a Roberto que precisava visitar minha irmã doente em outra cidade, que ficaria fora por 3 dias. Ele mal escondeu o alívio ao ouvir a notícia. Não se preocupe com a padaria, disse ele subitamente solícito. Posso pedir para Tiago e Vanessa darem uma olhada. A menção dos 2 nomes juntos agora me causava uma dor física, como se agulhas perfurassem meu coração. Nosso filho, tão honesto e dedicado, sendo manipulado por seu próprio pai e pela mulher que dizia amá-lo. Não será necessário, respondi com um sorriso que não alcançava meus olhos. Antônia cuidará de tudo. Meu plano começava a tomar forma, como uma massa de pão que cresce lentamente, aguardando o momento perfeito para ir ao forno. No dia da minha suposta partida, beijei Roberto na face e saí com minha mala. Dirigi até o terminal rodoviário. Comprei uma passagem que nunca usaria e retornei discretamente à cidade. Instalei-me na casa de Helena, que prontamente ofereceu abrigo para minha operação. Tem certeza disso, Clara? Perguntou ela quando expliquei o que pretendia fazer. Você poderia simplesmente confrontá-los, pegar o divórcio e seguir sua vida. Não, Helena, respondi com uma determinação fria, que surpreendeu até a mim mesma. Eles não planejaram apenas me trair. Planejaram me roubar, humilhar meu filho, destruir tudo o que construí. Merecem mais do que um simples divórcio. A primeira parte do plano envolveu uma visita discreta à nossa casa, quando Roberto estava no trabalho. Usando a chave que sempre mantive, entrei silenciosamente e comecei os preparativos. No armário do banheiro, encontrei os itens que sabia que seriam usados. O lubrificante caro que nunca foi usado comigo, o champanhe especial na adega, os preservativos escondidos em uma caixa de remédios antigos. Cada item encontrado era como uma nova traição. O lubrificante com aroma de morango. Roberto sempre disse que odiava aromas artificiais. Os preservativos de uma marca que nunca usamos, com textura e sabor, como se destinados a tornar a experiência mais prazerosa para ela. O champanhe francês caríssimo que ele dizia guardar para uma ocasião realmente especial. Aparentemente, qualquer encontro com Vanessa era mais especial que 30 anos ao meu lado. Substitui o lubrificante por uma mistura de supercola industrial com um gel incolor que criaria uma reação retardada. 15 minutos após o uso, a substância endureceria, criando uma união química praticamente impossível de separar sem intervenção médica. A fórmula não era improvisada. Passei horas pesquisando na internet, consultando fóruns de química, misturando ingredientes na pequena área de experimentos da padaria depois que todos os funcionários tinham ido embora. Testei em diferentes materiais, cronometrando a reação até conseguir o tempo perfeito, tempo suficiente para que estivessem completamente envolvidos, mas não tanto que pudessem perceber a armadilha antes que fosse tarde demais. No champanhe, adicionei um composto inofensivo mais potente, que causaria uma coloração azul brilhante na pele e língua de quem o bebesse. Um corante alimentício modificado que permaneceria por pelo menos 3 dias, impossível de esconder. Novamente, a escolha não foi aleatória. Lembrei-me de uma conversa com Vanessa, onde ela mencionou casualmente seu horror a qualquer tipo de descoloração da pele. Não suporto nem mesmo um pequeno hematoma, disse ela, enojada ao ver uma leve marca roxa no braço de Tiago após um treinamento de bombeiros. Acho extremamente antiestético. Finalmente, instalei pequenas câmeras de segurança em pontos estratégicos da casa. Uma no quarto, uma na sala e uma na cozinha. As imagens seriam transmitidas diretamente para meu celular, permitindo que eu testemunhasse tudo em tempo real. Cada passo do processo foi executado com a precisão meticulosa que aprendi na padaria. Medir, misturar, verificar, aguardar o momento exato. A vingança, como um bom pão, exigia paciência e técnica. O plano final incluía um aplicativo de rastreamento, que instalei no celular de Roberto semanas antes, quando as suspeitas começaram. Assim, saberia exatamente quando ele e Vanessa decidissem usar nossa casa, nosso lar, para seus encontros clandestinos. Saí da casa tão silenciosamente quanto entrei, deixando tudo aparentemente intocado. Na rua, um vizinho acenou, perguntando sobre minha viagem. Cuide-se, Clara. Sua irmã tem sorte de ter você para ajudá-la. Respondi com um aceno e um sorriso, pensando que a sorte, na verdade,
estava começando a virar a meu favor. A oportunidade surgiu no segundo dia da minha viagem. O aplicativo mostrou Roberto saindo da construtora mais cedo, parando em uma floricultura e depois em uma confeitaria, comprando presentes que nunca foram destinados a mim. Em seguida, seu celular permaneceu estacionário no Motel Paraíso por exatas 2 horas. Depois, o sinal começou a se mover em direção à nossa casa. Helena e eu observamos tudo pelo celular. Tem certeza disso, Clara? Perguntou minha amiga, preocupação evidente em sua voz. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida, respondi, os olhos fixos na tela que mostrava o carro de Roberto estacionando em nossa garagem. 1 minuto depois, outro carro parou na frente da casa. Vanessa, usando um vestido preto justo, carregando uma pequena bolsa que parecia conter roupas para a noite. Isso vai destruir Tiago, Helena murmurou, apertando minha mão. Roberto e Vanessa já o destruíram, respondi amargamente. Eu apenas estou garantindo que eles não saiam impunes. As câmeras capturaram tudo. Os beijos apaixonados no hall de entrada, as mãos ansiosas desabotoando roupas ainda na sala, a garrafa de champanhe sendo aberta na cozinha. Ouvi Roberto propor um brinde. A nossa futura vida juntos, sem interferências. A cada palavra, meu coração endurecia mais. Não havia mais espaço para dúvidas ou piedade. Eles estavam em nossa casa, o lar que construí com tanto amor, conspirando contra mim e contra meu filho, celebrando a destruição da nossa família como se fosse uma vitória. Eles beberam, inconscientes do que viria a seguir. Dentro de minutos, os lábios de ambos começaram a adquirir um tom azulado, que rapidamente se espalhou para suas línguas e interior das bochechas. A princípio, não notaram, entretidos com carícias cada vez mais íntimas. Vanessa riu quando Roberto derramou champanhe entre seus seios, lambendo-o com avidez. O contraste entre o líquido dourado e a pele agora levemente azulada criava uma imagem quase surreal na tela do meu celular. Você está azul? Perguntou ela de repente, afastando-se para observá-lo melhor. Roberto franziu o senho, confuso. Do que você está falando? Sua boca está azul, exclamou Vanessa, levantando-se abruptamente e correndo para o espelho do corredor. Seu grito de horror ressoou pela casa quando viu seu reflexo. Meu Deus! O que está acontecendo? Estou azul! Deve ser alguma reação alérgica. Tentou acalmar Roberto, embora seu próprio rosto mostrasse pânico ao verificar sua aparência no mesmo espelho. Talvez algo no champanhe. Alérgica? Estou azul, Roberto. Azul. Como vou aparecer assim? O casamento é em 3 semanas. Foi no quarto, nossa cama matrimonial, que a verdadeira armadilha se fechou. O lubrificante adulterado cumpriu sua função com uma eficiência terrível. Os gritos começaram baixos, confusos, e rapidamente escalaram para uivos de dor e pânico. O que está acontecendo? Gritava Vanessa, tentando desesperadamente se separar de Roberto, apenas para descobrir que estavam fisicamente unidos de uma maneira que tornava qualquer movimento uma agonia. Não consigo sair. Estamos colados, berrava Roberto, o rosto contorcido de dor, agora com a boca completamente azul do champanhe adulterado. A cena era tão caótica, tão barulhenta, que não demorou para os vizinhos perceberem que algo grave estava acontecendo. Dona Marta, a vizinha mais intrometida da rua, foi a primeira a ligar para a emergência, relatando gritos horríveis, vindos da casa dos Mendonça. Parece que estão matando alguém lá dentro, ouvia dizer pelo telefone, sua voz estridente captada pelas câmeras que instalei. Venham rápido! A pobre Clara está viajando, mas o marido dela está em casa e parece haver uma emergência. Em poucos minutos, as luzes de uma viatura de polícia refletiam nas paredes da sala, visíveis através das janelas. Os gritos continuavam, agora intercalados com choro e acusações mútuas. Você fez isso de propósito! Gritava Vanessa, as lágrimas azuladas escorrendo pelo rosto contorcido. Você sabia que isso ia acontecer? Como eu poderia saber? Retrucava Roberto, igualmente desesperado. É o mesmo lubrificante que sempre usamos. Alguém nos pregou uma peça. Clara, deve ter sido ela. De alguma forma ela descobriu. Era hora de colocar em prática a última parte do plano. Liguei para Tiago, meu filho, bombeiro de profissão. Filho,
Estou recebendo ligações dos vizinhos dizendo que há gritos na nossa casa. Estou viajando. Você pode verificar? Estou preocupada que possam ser ladrões. Tiago, sempre responsável, sempre protetor, respondeu imediatamente. Estou de plantão agora, mãe. Vou enviar uma viatura para lá neste instante. Não se preocupe. O que ele não sabia é que seria ele mesmo, com sua equipe de bombeiros, quem encontraria seu pai e sua noiva, em uma situação impossível de explicar. Helena e eu chegamos discretamente à rua de minha casa, exatamente quando a viatura dos bombeiros estacionava. Tiago liderava a equipe, a expressão séria de um profissional pronto para enfrentar qualquer emergência. Vários vizinhos já se aglomeravam na calçada, mantidos à distância pelo cordão policial improvisado. Rostos familiares, pessoas que me cumprimentavam todas as manhãs na padaria, que acompanharam o crescimento de Tiago, que compareceram ao anúncio do seu noivado. Todos ali para testemunhar a queda da fachada perfeita da família Mendonça. Do carro, assistimos ele entrar na casa, usando a chave de emergência que sempre mantivemos escondida no jardim. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, antes que pudéssemos ouvir o grito de choque e incredulidade. Os vizinhos começaram a se aglomerar na calçada, curiosos sobre o tumulto. Dona Marta, seu Antônio da farmácia, a família Silva completa. Todos testemunhas do escândalo que se desenrolava. O que será que está acontecendo? Sussurravam entre si, esticando os pescoços para tentar enxergar além das portas abertas. Ouvi uma mulher gritando, dizia seu Antônio. Pensei que a Clara estivesse viajando. E está, confirmava Dona Marta, a autoridade local em assuntos alheios. Foi visitar a irmã doente. Deve ser algum intruso. Minutos depois, uma ambulância chegou, seguida por uma viatura policial. Procedimento padrão em casos de emergência não classificada. Tiago saiu da casa, o rosto pálido, os olhos vermelhos de quem acabara de ver seu mundo desmoronar. Um de seus colegas bombeiros o seguiu, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Cara, eu sinto muito, ouvi-o dizer. Isso é... Não tenho palavras. Foi nesse momento que decidi sair do carro de Helena e caminhar até minha casa, interpretando perfeitamente o papel de esposa preocupada que retorna às pressas de uma viagem ao saber de uma emergência. Tiago, o que aconteceu? Voltei assim que recebi sua mensagem, exclamei, correndo até meu filho, que me olhou com uma mistura de dor e confusão que partiu meu coração. Sua boca se abriu e fechou várias vezes, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Como explicar a uma mãe que acabou de encontrar seu pai na cama com sua noiva? Como articular uma traição tão profunda e complexa? Mãe, ele começou, a voz embargada. É melhor você não entrar. Mas era tarde demais. Os paramédicos já saíam da casa carregando uma maca improvisada, coberta com lençóis, tentando esconder a situação constrangedora dos pacientes unidos. Mesmo assim, era impossível não notar os dois corpos presos um ao outro sob o tecido, ou os rostos e lábios azuis brilhantes que denunciavam a infidelidade como uma marca de Caim. Roberto? Perguntei, fingindo surpresa. Quem está com ele? Foi Dona Marta, sempre ávida por drama, quem respondeu antes que Tiago pudesse me proteger da verdade. É a Vanessa, Clara, a noiva do Tiago. Estavam juntos na sua cama. Santos do céu, que vergonha! O burburinho entre os vizinhos cresceu. Ouvi fragmentos de conversas. Sempre desconfiei. Coitada da Clara. E o Tiago, então? Que família, meu Deus! Uma mistura de horror genuíno e satisfação secreta preencheu meu peito. O plano estava funcionando perfeitamente. Talvez até melhor do que eu esperava. A humilhação pública que planejei para eles estava acontecendo diante dos meus olhos, amplificada pela presença inesperada de tantas testemunhas. Tiago me abraçou, tentando me afastar da cena, me proteger do escândalo. Mas eu me desvencilhei gentilmente e caminhei até a ambulância. Precisava completar minha vingança. Precisava ver com meus próprios olhos. Os paramédicos tentaram me impedir, mas eu era a dona da casa, a esposa traída, a mãe devastada. Ninguém tinha mais direito do que eu de confrontar aquela situação. Senhora, não é recomendável, começou um jovem paramédico. Sou a esposa dele, declarei com uma voz firme que não admitia contestação.
e mãe do noivo dela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os vizinhos mais falantes emudeceram, conscientes de que testemunhavam um momento de proporções trágicas que seria comentado por anos na pequena cidade. Na ambulância, encontrei Roberto e Vanessa ainda unidos, cobertos parcialmente por lençóis, os rostos uma máscara grotesca de azul intenso, e expressões de dor física e humilhação. Os olhos de Roberto se arregalaram ao me ver. "Clara, você deveria estar viajando", exclamou ele, como se esse fosse o maior problema da situação. "Surpresa", respondi calmamente. Assim como foi uma surpresa descobrir que meu marido está dormindo com a noiva do nosso filho. Roberto empalideceu sob a coloração azul, compreendendo finalmente que eu sabia de tudo. Vanessa começou a chorar, grandes lágrimas escorrendo pelo rosto azulado. "Clara, eu posso explicar", tentou Roberto, sua voz falhando diante da minha expressão impassível. "Explicar o quê? Como vocês planejavam roubar minha padaria? Como pretendiam usar nosso filho como peão no seu jogo sujo? Ou talvez queira explicar as dívidas de jogo que escondeu de mim por anos?" Seu rosto se contorceu em choque. Ele não esperava que eu soubesse tanto. Ao seu lado, Vanessa parecia igualmente atordoada. "Não há nada para explicar", cortei, mantendo a compostura que surpreendia até a mim mesma. "As explicações vocês darão ao Tiago, à polícia e aos médicos que tentarão separar vocês." Retirei da bolsa os documentos que havia preparado com antecedência. Os papéis do divórcio, já assinados por mim, apenas esperando a assinatura de Roberto. "Considere isto um presente de despedida", disse, colocando os documentos sobre o peito dele. "Ah, e tem mais uma coisa." De uma pequena sacola, retirei um tubo que parecia idêntico ao que os paramédicos provavelmente usariam para tentar aliviar a situação dos dois. Mas ao invés do solvente médico, o tubo continha mostarda picante misturada com um pouco de pimenta malagueta. "Os médicos vão precisar aplicar isso para tentar separar vocês", expliquei inocentemente, entregando o tubo a um dos paramédicos. "É uma fórmula especial que usei na padaria quando tivemos um acidente com supercola industrial." O paramédico inexperiente aceitou o tubo sem questionar. Só mais tarde, no hospital, quando a substância fosse aplicada, eles descobririam que, ao invés de aliviar, intensificaria a sensação de queimação. Antes de me afastar, inclinei-me para que apenas os dois pudessem ouvir. "Isso é pelo que planejavam fazer comigo e com Tiago. Considere-se sortudo que minha vingança seja apenas isso. Poderia ser muito pior." Saí da ambulância de cabeça erguida, ignorando os chamados desesperados de Roberto. Tiago estava encostado na viatura dos bombeiros, o olhar perdido de quem acabou de perder todas as suas certezas. "Filho", disse, abraçando-o com todo o amor que uma mãe pode oferecer. "Vamos para a casa da Helena. Temos muito o que conversar." Enquanto nos afastávamos, ouvi as sirenes da ambulância partir, levando embora não apenas 2 traidores, mas também 30 anos de mentiras e ilusões. No carro de Helena, Tiago finalmente desabou. Soluços profundos sacudiam seu corpo forte. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto que sempre se esforçou para parecer corajoso, mesmo nas piores situações. Como eles puderam?" perguntou entre lágrimas. "Meu próprio pai. E Vanessa? Eu ia me casar com ela em 3 semanas, mãe." Abracei-o, sentindo seu coração despedaçado bater contra o meu. Por um momento, questionei se minha vingança havia sido cruel demais, se havia exposto meu filho a uma humilhação desnecessária. Mas então, lembrei-me do plano deles, de como pretendiam usar Tiago como instrumento para me roubar, para destruir tudo o que construí. "Sei que dói agora", murmurei, acariciando seus cabelos como fazia quando ele era criança. "Mas você escapou de um casamento baseado em mentiras. Ela nunca te amou, filho. Estava com você apenas como parte de um plano para tomar a padaria." Aos poucos, contei a ele tudo o que descobri. As investigações de Marcelo, as gravações, o plano elaborado por Roberto e Vanessa. Cada revelação parecia atingi-lo como um novo golpe, mas também via em seus olhos o lento despertar da compreensão, o alívio gradual de quem escapa por pouco de um destino terrível. Então o acidente. "Não foi bem um acidente, foi?" perguntou ele, após ouvir toda a história, um leve sorriso surgindo entre as lágrimas. "Digamos que eu ajudei o destino", respondi com um meio sorriso.
Eles mereciam algo pior pelo que planejavam fazer conosco. No hospital, o escândalo continuou. A emergência foi tomada por sussurros e olhares curiosos, enquanto os médicos tentavam separar o casal ilícito. A aplicação do tubo de mostarda que entreguei causou gritos que puderam ser ouvidos por todo o andar, atraindo ainda mais atenção para a situação constrangedora. O médico responsável, Dr. Paulo, um velho amigo da família, olhou para Roberto com desaprovação evidente. Nunca pensei que veria você nessa situação, Mendonça. E com a noiva do seu filho. Isso é baixo demais, mesmo para os casos que vejo por aqui. As enfermeiras, que me conheciam da padaria onde sempre compravam pães frescos antes de seus turnos, demonstravam uma solidariedade silenciosa, tratando os pacientes com a frieza profissional necessária, mas sem a compaixão extra que normalmente ofereciam. Foram necessárias 6 horas de procedimentos para finalmente separar Roberto e Vanessa, deixando ambos com lesões superficiais que exigiram curativos e antibióticos. Mas as feridas emocionais e sociais que causaram seriam permanentes e impossíveis de tratar. Tiago se recusou a visitar qualquer um dos dois no hospital. Em vez disso, passamos a noite na casa de Helena, onde ele chorou como não fazia desde criança, o coração partido não por uma, mas por 2 traições simultâneas, do pai que admirava e da mulher que planejava tornar sua esposa. Como vou seguir adiante, mãe? Perguntou ele entre soluços. Como vou aparecer na corporação sabendo que todos já devem estar comentando? Com a cabeça erguida, respondi, segurando suas mãos entre as minhas. Você não fez nada de errado, Tiago. A vergonha não é sua para carregar. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. A pequena cidade, sempre ávida por escândalos, não falava de outra coisa. Na padaria, os clientes duplicaram. Não tanto pelo pão, mas pela chance de vislumbrar a mulher traída que se vingou de forma tão espetacular. Você é minha heroína, sussurrou uma cliente enquanto pegava seu pão francês matinal. Meu marido me traiu ano passado e eu não fiz nada. Queria ter sua coragem. Outra senhora apertou minha mão discretamente. Ele merecia coisa pior. Homens como seu marido acham que podem fazer o que quiserem sem consequências. A solidariedade feminina se manifestava das formas mais inesperadas. Recebi flores de desconhecidas, cartões de apoio, até mesmo propostas de entrevistas para jornais locais, que educadamente recusei. Não queria fama, queria apenas justiça, e essa já havia sido feita. Roberto tentou me ligar dezenas de vezes. Bloqueei seu número. Tentou enviar mensagens através de conhecidos. Ignorei todas. Quando finalmente entendeu que não havia caminho de volta, enviou seu advogado para negociar os termos do divórcio. Meu cliente está disposto a abrir mão de sua parte na padaria em troca da casa, começou o advogado. Um homem de terno caro e moral flexível. Sorri, um sorriso frio que não demonstrava alegria alguma. Seu cliente não tem escolha. Tenho provas suficientes para levá-lo à justiça por fraude financeira e tentativa de estelionato. As gravações são bastante claras sobre suas intenções com o patrimônio que construí. O advogado empalideceu. Roberto aparentemente não havia contado toda a história. Que gravações? Em resposta, reproduzi o áudio captado por Marcelo, onde Roberto e Vanessa discutiam detalhadamente como tomariam controle da padaria após manipularem Tiago. O homem ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Entendo. Vou consultar meu cliente sobre estas novas informações. Faça isso, respondi calmamente. E informe-o que tem 48 horas para aceitar meus termos, ou as gravações serão entregues não apenas à polícia, mas também ao juiz que vai analisar nosso divórcio. Posso entrar com um processo criminal. Continuei calmamente. Ou podemos resolver isso civilizadamente. Ele abre mão de qualquer reivindicação sobre a padaria, a casa e quaisquer outros bens. Em troca, não levo essas gravações à polícia. 2 horas depois, todos os documentos estavam assinados. Roberto sairia apenas com o carro e suas roupas, a maioria das quais mandei para a calçada em sacos de lixo pretos no mesmo dia. Ele veio pessoalmente recolher seus pertences, o rosto ainda com um leve tom azulado, um lembrete visível de sua desgraça. Observei-o da janela, sem me dignar a abrir a porta. Nossos olhares se cruzaram brevemente, o dele suplicante, o meu impenetrável. Por um instante, lembrei-me do jovem por quem me apaixonei 3 décadas atrás. O estudante de engenharia com sonhos ambiciosos e um sorriso cativante.
O homem que segurou minha mão durante o parto difícil de Tiago, que chorou quando compramos nossa primeira casa, que comemorou comigo quando a padaria finalmente começou a dar lucro. Onde aquele homem se perdeu? Em que momento se transformou no estranho de lábios azuis que agora recolhia suas roupas da calçada sob os olhares curiosos dos vizinhos? Vanessa desapareceu da cidade, levando consigo apenas a vergonha e os lábios azuis que, conforme prometido pelo fabricante do corante, permaneceram coloridos por 3 dias completos, tempo suficiente para que sua história se espalhasse até as cidades vizinhas, tornando impossível reconstruir sua reputação na região. Soube mais tarde, através de Marcelo, que continuou monitorando a situação, que ela tentou extorquir dinheiro de Roberto, ameaçando expor ainda mais detalhes sórdidos do caso. Ele, já financeiramente arruinado pelo divórcio e pelas dívidas de jogo que agora precisava honrar sozinho, não tinha como pagar seu silêncio. O último que ouvi sobre ela foi que havia se mudado para a capital, onde tentava recomeçar com um nome diferente. Os meses seguintes foram de reconstrução. Tiago, após um período de luto pelo relacionamento perdido e pela figura paterna destruída, voltou gradualmente à sua rotina na corporação de bombeiros, onde encontrou apoio inesperado dos colegas, que, ao invés de zombaria, ofereceram solidariedade e respeito, por como ele conduziu a situação com dignidade. Não é você quem deve sentir vergonha, disse-lhe o capitão durante uma conversa particular. Seu pai e aquela mulher são os únicos que precisam esconder o rosto. Você é um dos nossos melhores homens, Mendonça, e continuará sendo, não importa o que aconteça. A padaria prosperou ainda mais, agora com Tiago ajudando nos fins de semana, não por obrigação, mas por escolha, como forma de aproximação entre mãe e filho, que fortaleceu nossos laços para além do imaginável. Nunca percebi quanto trabalho dá manter este lugar funcionando, comentou ele em um domingo, enquanto ajudava a preparar a massa para a fornada da segunda-feira. Você construiu algo incrível aqui, mãe. Nós construímos, corrigi com um sorriso. Esta padaria sempre foi parte da nossa família, da família verdadeira. Quanto a mim, redescobri uma força interior que não sabia possuir. A mulher que tolerava silêncios e aceitava desculpas esfarrapadas foi substituída por alguém que não temia seguir sozinha, que conhecia seu valor e não aceitava menos do que merecia. Comecei a explorar novos horizontes, tanto pessoais quanto profissionais. Matriculei-me em um curso de confeitaria avançada que sempre quis fazer, mas que Roberto considerava desnecessário. Renovei o visual, cortando os cabelos que mantive longos por décadas, porque ele dizia preferir assim. Pequenas libertações que, somadas, representavam uma mulher renascendo das cinzas de um casamento que nunca foi o que parecia. A padaria também se transformou. Contratei um jovem padeiro talentoso que trouxe novas ideias e técnicas. Expandimos o cardápio, renovamos a decoração, criamos um espaço aconchegante onde os clientes podiam desfrutar de café e pães artesanais em um ambiente acolhedor. O sabor da vida tornou-se mais do que uma padaria. Era um ponto de encontro, um refúgio, um símbolo de renovação. Em uma tarde de domingo, 6 meses após o escândalo, enquanto fechava a padaria, recebi a visita inesperada de Dr. Paulo, o médico que atendeu Roberto e Vanessa naquela noite fatídica. Vim comprar pão para o café da manhã de amanhã, disse ele com um sorriso gentil, e talvez convidar a padeira mais corajosa que conheço para jantar algum dia desses. Paulo sempre foi um homem discreto, viúvo há 5 anos, respeitado por toda a comunidade. Nossos caminhos se cruzavam ocasionalmente em eventos da cidade, mas nunca havia demonstrado interesse além da cordialidade profissional. As pessoas não param de falar sobre como você lidou com tudo isso, continuou ele. Com dignidade, força, sem se deixar abater. É admirável, Clara. Sorri de volta. Um sorriso genuíno desta vez. Acho que a padeira adoraria isso. Nosso primeiro jantar foi em um restaurante fora da cidade, longe dos olhares curiosos e comentários sussurrados. Conversamos por horas sobre livros, música, sonhos antigos, novas possibilidades. Não mencionamos Roberto ou o escândalo. Aquela noite não era sobre o passado. Era sobre o que poderia vir a seguir. A vida continuava, não da forma como planejei durante 3 décadas de casamento, mas talvez de uma forma melhor, mais autêntica. A traição de Roberto e Vanessa, que deveria ter me destruído,
acabou sendo o catalisador para minha libertação. Ao contrário do que eles planejavam, a padaria prosperou ainda mais sob minha administração renovada. Tiago encontrou um novo amor, desta vez com uma jovem professora que o admirava pelo homem íntegro que era, não por interesses escusos. E eu, Clara, a padeira traída que se vingou, descobri que a melhor revanche é viver bem e feliz, porque às vezes é preciso passar pelo fogo para emergir mais forte do outro lado. Como o pão que asso todos os dias, foi no calor mais intenso que encontrei minha verdadeira forma. Se você gostou dessa história de superação e justiça, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Confira também os 2 vídeos recomendados na tela sobre outras histórias de traição e vingança que vão te deixar de queixo caído. Até o próximo vídeo.